Oi, tudo jóia? Eu sou o Marcos Vinícius e sou da Investor Cursos e Consultoria e vou te ajudar nesse desafio dessa certificação, certo? Nesse vídeo eu vou falar para vocês basicamente três coisas. Quem que precisa tirar a certificação, qual prova a pessoa deve fazer e dicas de preparação, ok? Vamos junto? Vai ser legal, fica tranquilo. Então o que o governo fez? Ele fez uma classificação, chama Índice de Situação Previdenciária. Essa portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, número 1467, de 2022, no capítulo 12 aqui tem o Índice de Situação Previdenciária. E por que isso é importante? Porque você é um conselho fiscal ou do conselho deliberativo, você tem que fazer a prova. Aí tem três provas, básica, intermediária e avançada. Você vai fazer a básica ou a intermediária dependendo do tamanho de como o seu RPPS foi cadastrado, foi catalogado nesse índice de situação previdenciária. Esse artigo e esse parágrafo que eu selecionei para vocês já explica bem o que eu estou falando, quer ver? O artigo 238. O índice de situação previdenciária dos regimes próprios de previdência social será aferida anualmente segundo conceitos estabelecidos pela Secretaria da Previdência. Para fins de cálculo do índice de situação previdenciária, os RPPS serão segregados em grupos, conforme seu porte, calculado pelas olha aqui, calculado, isso é importante, pela quantidade de segurados e beneficiários do RPPS. Então não tem a ver com o tamanho da cidade, não tem a ver com o tamanho dos recursos que você investe, tem a ver com segurados e beneficiários. Segurados os ativos, né? Servidor ativo está trabalhando lá. Os beneficiários os aposentados e pensionistas. Então, quanto maior essa quantidade, maior é o porte do RPPS. Então nós vimos que conforme a quantidade de segurado pode ser pequeno, né? Tá aqui, pequenininho, médio, grande e especial. Então agora a gente tem que juntar duas informações. A informação do tamanho do seu RPPS e o que você é. Se você é dirigente, se você é conselho fiscal, conselho deliberativo, que é exatamente essa tabela que eu fiz aqui, Tem o dirigente, os diretores, o conselho deliberativo e o conselho fiscal, certo? O comitê de investimento, ele não responde como, por exemplo, o comitê de investimento de um instituto médio, ele não responde dessa mesma forma que ele responde pela quantidade de dinheiro que o RPPS tem, tá? Bom, então vamos lá. Você é do instituto que foi classificado pelo ISP como pequeno. O que acontece? Vocês vão ter que fazer a certificação todos no nível básico, tá? Marcos, mas todo mundo, por exemplo, eu tenho um conselho deliberativo com 7 pessoas, com 5 pessoas. Tem que ser todo mundo? O ideal seria todo mundo, mas eles pedem a maioria, tá? A maioria dos integrantes do conselho, enfim, ou os diretores. O dirigente só ele vai ter que fazer mesmo, né? Tudo básico, beleza? A maioria. Se você for classificado no ISP como um instituto de previdência com porte médio, aí, o dirigente já tem que fazer a prova do intermediário. O que muda de uma prova para outra? A prova do básico, você tem que acertar 50% da prova. A prova do intermediário, você tem que acertar 70% da prova. Ok? E o intermediário aumenta 10 questões. Se a gente for ver aqui, o dirigente, no nível básico, ele é uma prova dele com 60 questões. O conselho deliberativo e o conselho fiscal são 50 questões. Certo? Então você tem que acertar metade. Quando você vai para o nível intermediário, de 60, esse intermediário aumenta 10 questões, como eu disse, né? Ele vai para 70 questões. E não aumenta só isso, você aumenta também o percentual que você tem que acertar.
Então, se a gente for fazer uma conta aqui, ó, se você é dirigente do nível básico, você tem que acertar 30 questões, que é metade da prova ali do básico, para passar. Do intermediário, você tem que acertar 49 questões, que é 70% de 70 questões. De 49 para 30 são 19 questões a mais. Entendeu a jogada? Então, essa é a dificuldade. A matéria é a mesmíssima. O que muda mesmo é esse balanceamento de questões, ok? Ah, agora você é um instituto grande, foi classificado lá no ISP como grande. Para onde que você vai? Como que você tem que fazer? Opa! Agora o pau quebra, hein? Olha aqui, ó. O dirigente tem que fazer o avançado, ó. Você vê como o negócio já mudou. Marcos, o que muda do avançado? Aumenta 10 questões, vai para 80 questões aqui, e você tem que acertar 70% também. O avançado já tem matéria diferente. O avançado já tem umas materinhas a mais aí, gestão de pessoas, uma parte de administrativa forte, de RH, entendeu? Ele já tem uma matéria a mais. Avançado só tem para dirigente e comitê de investimento. Então é tranquilo. O conselho deliberativo, o conselho fiscal só vai até o intermediário, beleza? E o especial? O especial basicamente são RPPS estaduais, tá ok? Bom, o especial é a mesma coisa do grande, porque não dá para ir para mais, né? Ó, o dirigente o máximo é o avançado, vai para o avançado. O Conselho Deliberativo e Fiscal o máximo é intermediário, vai para intermediário. Então não mudou nada ali da jogada, ok? E agora eu vou passar para vocês a outra que é de investimentos. Ó, investimentos você já viu que já mudou aqui embaixo, né? Ó, investimentos já é o tamanho do recurso. RPPS até 5 milhões, de 5 a 10 milhões, de 10 a 500 milhões e acima de 500 milhões. Ok? Quem que mexe com investimentos no RPPS, né? Primeiro, o Comitê de Investimento, que é o mais conhecido. Alguns RPPS têm uma pessoa que é responsável pela área de investimentos. Não é a maioria, todo mundo. Todo mundo aqui tem que fazer. E outra coisa importante, hein? Olha como a parte de investimentos é pesada. Nos outros, dirigente, diretor, conselho deliberativo e conselho fiscal, você é empossado, você tem 1 ano para tirar a certificação. O comitê, a parte de investimentos, não. Para você tomar posse, você já tem que estar com a certificação, ok? Então vamos lá. RPPS pequenininho até 5 milhões. Ah, não precisa tirar a certificação, tá tudo ok? Precisa sim, amigão. Pelo menos um, tá? Ó. O comitê não precisa, tem locais que pelo menos um membro do comitê tem que ter uma certificação um pouquinho mais avançada, mas aqui não. E o responsável pela área de investimento tem que ter a certificação básica. Agora, meu instituto tem entre 5 e 10 milhões, tá? Aí nesse caso, todo mundo no básico. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo. A grande amostragem dos RPPS está no de 10 a 500 milhões. E na lei fala lá, o cara é do Progestão Investidor Qualificado, ou a pessoa é do Progestão Investidor Profissional, é a mesma regra, tá? Então pode ir nesse resumo meu aqui, que é a mesma história. Então olha só, entre 10 e 500 milhões. O comitê de investimento, todo mundo do comitê tem que ter o básico. Um membro do comitê, eu falo todo mundo, vírgula, né? Porque um membro do comitê tem que ter o intermediário e o responsável pelos investimentos, se tiver uma pessoa responsável pelos investimentos, tem que ter um intermediário, ok? Ó, então, cara, pelo menos um membro do comitê de vocês aí, ó, a partir de 10 milhões tem que ter um intermediário. Certo? Essa é uma regrinha, o pessoal quer fazer tudo básico, passou de 10 milhões, bicho, é intermediário, tá? E finalizando os grandões, né? Acima de 500 milhões. Comitê de investimento todo intermediário, mas um dos membros do comitê e o responsável pelos investimentos tem que ter o nível avançado. E a prova é a mesma história. A prova do comitê de investimentos, né? Dessa área de investimentos,
São 60 questões o básico, é que nem o dirigente, assim, em termos de número de questões. 60 questões, depois vai para 70 no intermediário, depois vai para 80 questões no avançado. E o que tem que acertar da prova é a mesma coisa do básico, 50% no básico, intermediário e avançado 70%, tá? Então vocês viram que avançado mesmo, e avançado é pesado. Eu tenho a certificação avançada de investimentos, e cai bastante matéria diferenciada. O básico e intermediário é a mesmíssima coisa, tá? Então essa é a tabela que é importante para vocês terem uma noção aí para ver como que vocês vão trabalhar estrategicamente, como que vai fazer a certificação. Conta comigo, hein? Se inscreve no canal, tá? Põe o joinha lá, porque assim me ajuda também a colocar mais vídeo para ajudar vocês e todo mundo junto, tá bom? Coisas mais detalhes, entra no meu site, lá tem uma página só de simulados e bastante coisa aí, resumos, mapas mentais, exercícios, para você se preparar adequadamente para isso. Vamos fortalecer o movimento de RPPS aí no Brasil, tá bom?